O Espírito Santo revela: Deus já ouviu sua oração. Há momentos na vida em que o coração clama, mas a resposta não vem na velocidade que desejamos. É como se o céu permanecesse em silêncio. Esse silêncio, no entanto, não é vazio, nem ausência. Ele é cheio de significado. Um espaço de trabalho profundo onde o Espírito Santo age de forma invisível. Quando você se ajoelha e ora, pode parecer que suas palavras se perdem no ar, mas na realidade elas já foram ouvidas e estão sendo transformadas em algo muito maior do que você imagina. A questão não é se Deus ouviu, mas se você consegue perceber os sinais de que Ele já está movendo circunstâncias em seu favor. Pense por um instante. Quantas vezes você acreditou que estava sozinho, quando na verdade o silêncio era apenas o palco da preparação? Esse aparente vazio é fértil, como a terra antes da chuva. Ele guarda em segredo o processo invisível que mais tarde se tornará evidente. O silêncio não é o fim. É o intervalo entre a sua oração e a revelação da resposta. E é justamente nesse espaço que o Espírito Santo se faz mais presente, trabalhando nas dimensões que os olhos não podem ver. Se você já sentiu o peso da espera, se já questionou onde estava Deus quando clamava, esta mensagem é para você. Não há silêncio sem propósito. Hoje você vai descobrir que esse tempo é, na verdade, um convite para aprofundar sua fé, refinar sua esperança e perceber as formas inesperadas pelas quais Deus já ouviu sua oração. O silêncio que fala, quando Deus parece distante. O silêncio de Deus é um dos mistérios mais profundos da vida espiritual. Ele não se cala porque não se importa, mas porque está trabalhando em níveis que os olhos não alcançam. Pense em uma semente enterrada na terra. Durante dias, talvez semanas, não há nenhum sinal visível de vida. Quem olha de fora pensa que nada acontece, mas sob a superfície, a semente já está se rompendo, liberando raízes, buscando água, preparando-se para atravessar a terra e se mostrar em forma de broto. O mesmo ocorre com a oração. Quando você fala com Deus e parece não ouvir resposta, não significa que nada está acontecendo. Significa que o processo está ocorrendo em profundidade, onde você ainda não pode ver. O silêncio de Deus é como o ventre escuro da terra. Guarda em segredo a preparação do milagre. É nesse espaço invisível que o Espírito Santo age de forma mais intensa. Ele não precisa de sons ou ruídos para trabalhar. Ao contrário, ele usa o silêncio como ferramenta para moldar o caráter, ajustar os pensamentos e fortalecer a fé. É quando não há resposta aparente que aprendemos a confiar sem garantias, a depender sem ver, a crer sem sentir. E é exatamente esse exercício que gera maturidade espiritual. Se Deus respondesse de imediato a cada pedido, viveríamos como crianças mimadas que só sabem acreditar diante da evidência. O silêncio educa, disciplina e prepara para respostas maiores. Muitos confundem o silêncio com rejeição, mas é justamente o contrário. Quando Deus não responde, Ele não está negando. Está dizendo: espere, confie, amadureça. Esse silêncio é pedagógico. Ele ensina paciência, revela fraquezas, expõe impaciências e obriga o coração a se aprofundar na fé. Quantas vezes você já experimentou essa espera e, olhando para trás, percebeu que se tivesse recebido a resposta no tempo em que pediu, não estaria preparado para sustentar aquilo que tanto desejava? Deus não desperdiça respostas em corações imaturos. Ele prepara primeiro a estrutura, depois libera a bênção. O silêncio também é o espaço da revelação sutil. Enquanto você reclama da demora, o Espírito Santo sopra pequenas confirmações que só são percebidas por quem está atento. Pode ser uma palavra na leitura, uma frase em uma conversa, um pensamento inesperado. São sinais delicados que confirmam que o céu está ativo, ainda que você não perceba em plenitude. O silêncio de Deus não é deserto vazio. É um campo cheio de pequenos sinais que testam sua capacidade de enxergar além do óbvio. Nesse ponto, surge uma questão profunda.
Será que você está preparado para ouvir o silêncio de Deus como resposta? Porque o silêncio é resposta. É a forma divina de dizer que Ele já ouviu e já está movendo peças que você não pode controlar. É um convite à confiança radical, à entrega completa. Quem não aprende a descansar nesse silêncio, viverá ansioso, sempre cobrando sinais imediatos. Mas quem abraça esse tempo entende que a verdadeira fé não depende do que se vê, mas do que se crê. O maior erro é interpretar o silêncio como abandono. Essa interpretação distorce a verdade. O abandono é vazio, mas o silêncio de Deus é cheio. Cheio de propósitos, cheio de planos, cheio de movimento invisível. O abandono gera desespero, o silêncio gera esperança. O abandono paralisa, o silêncio amadurece. O abandono mata a fé, o silêncio a fortalece. Entender essa diferença é essencial para não desistir no meio do processo. O silêncio também revela quem realmente confia. É fácil cantar louvores quando as respostas chegam rápido, quando a cura vem imediatamente, quando a porta se abre sem demora. Difícil é manter a confiança quando nada muda, quando a oração parece perdida. É nesse terreno árido que a fé verdadeira floresce, porque a fé não é acreditar quando já se vê, mas crer mesmo quando tudo permanece igual. A fé nasce no silêncio, cresce na espera e frutifica no tempo certo. Quando você estiver diante do silêncio, não interprete como castigo, mas como preparação. Deus não está distante, Ele está próximo. O silêncio não significa esquecimento, significa estratégia. O Pai conhece o que é melhor e sabe exatamente quando liberar a resposta. Enquanto isso, Ele molda sua mente, fortalece suas emoções, purifica seus desejos. O silêncio é o intervalo entre a oração e a manifestação. E esse intervalo é tão importante quanto a própria resposta. E aqui está a chave que prende a atenção para o próximo ponto. Se o silêncio de Deus é uma linguagem, então como podemos ter certeza de que nossa oração não se perdeu nesse espaço invisível? Como saber que cada palavra chegou ao céu? É nesse mistério que surge a atuação do Espírito Santo, não apenas como transmissor, mas como eco que devolve sinais ao coração humano. O Espírito Santo como eco da oração. Quando alguém dobra os joelhos em oração, pode sentir que as palavras se perdem no ar. A sensação de estar falando sozinho é real, mas apenas para os sentidos humanos. Na dimensão espiritual, nenhuma palavra é vazia, nenhum clamor é ignorado, nenhum gemido é desprezado. O Espírito Santo está presente em cada oração, não como mero espectador, mas como aquele que capta, traduz e leva ao coração do Pai tudo aquilo que você expressou e até o que não conseguiu expressar. Ele é o eco invisível que transforma a oração em um diálogo vivo com o céu. Esse eco não é apenas a transmissão da mensagem, é também o retorno da certeza. Quando você ora, o Espírito não só leva sua súplica a Deus, como devolve ao seu interior sinais de que sua voz foi ouvida. Ele age como resposta imediata, trazendo paz em meio ao caos, clareza em meio à confusão, esperança em meio ao desespero. Muitas vezes, após uma oração sincera, você se levanta ainda com o mesmo problema, mas com uma força que não tinha antes. Essa força não é fruto de um esforço humano. É o eco do Espírito Santo ressoando no coração, garantindo que o diálogo com o céu está ativo. O apóstolo Paulo descreve em Romanos 8 que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até aquilo que você não sabe dizer, aquilo que fica preso na garganta, aquilo que só as lágrimas conseguem expressar, o Espírito traduz. Ele entende as emoções que você não nomeou, os medos que você não confessou, as angústias que você não explicou. Ele leva tudo isso a Deus como uma oração perfeita, livre das falhas humanas. É como se ele fosse a ponte que garante que sua voz sempre chega intacta ao coração do Pai. Mas há um detalhe ainda mais profundo. O eco do Espírito não apenas sobe, ele também desce.
Enquanto intercede por você, ele traz de volta impressões, convicções e direções. Às vezes, é um versículo que vem à mente sem explicação. Outras vezes, é um pensamento inesperado, uma lembrança, um conselho interior. Muitos chamam de intuição, mas na verdade é o Espírito Santo ecoando a resposta. Ele não apenas leva sua oração para cima, ele traz de volta sinais que confirmam que o céu está em movimento. Esse processo é tão poderoso porque nos impede de viver a fé como monólogo. A oração não é uma fala solitária diante de um céu distante. É uma conversa em que o Espírito garante que a comunicação nunca se rompe. Se você se sente sozinho, é porque ainda não aprendeu a perceber os sinais sutis do eco. Quando o coração se aquieta e ouve, descobre que a resposta já começou dentro de si. Essa paz inexplicável que invade após a oração não é fruto de emoção, é a prova de que o eco chegou. Esse eco também é pedagógico. Ele não apenas consola, mas ensina. Ao devolver sinais ao coração, o Espírito Santo molda sua percepção, alinha seus desejos, corrige suas motivações. Quantas vezes você orou por algo e com o passar do tempo percebeu que já não queria mais aquilo? Essa mudança não aconteceu por acaso, mas porque o Espírito ressoou em você um entendimento maior. Ele não apenas leva pedidos, ele traz revelações. E aqui está o ponto decisivo. Quando você ora, não depende da sua capacidade de formular frases perfeitas ou da sua eloquência. Depende da presença do Espírito que intercede por você. Isso significa que nenhuma oração sincera é inútil. Mesmo quando você acredita que falhou em se expressar, o Espírito já transformou sua tentativa em um clamor perfeito diante de Deus. Ele é o eco que garante que o céu não só ouviu, como respondeu. E se existe esse eco, surge então uma nova pergunta que mantém sua atenção. Se o Espírito Santo leva cada oração e traz sinais de volta, o que acontece quando parece que a resposta não chega no tempo que esperamos? É aqui que precisamos entender o mistério do tempo divino. O relógio que nunca se atrasa, mas também nunca se adianta. O tempo divino. O relógio do céu não se atrasa. O maior desafio da vida espiritual não é acreditar que Deus pode ouvir, mas aceitar o tempo em que Ele decide responder. O ser humano vive preso ao calendário, às horas, aos dias, às expectativas de quando e como algo deve acontecer. No entanto, Deus não está limitado ao tempo humano. O céu não se move na velocidade da nossa ansiedade, mas na precisão da eternidade. Quando você ora e parece que nada acontece, é natural pensar que Deus se atrasou. Mas a verdade é que Ele nunca chega depois, porque seu relógio não se engana. Esse contraste entre o tempo humano e o tempo divino é o que gera frustração em tantos corações. Queremos que Deus cumpra nosso cronograma, que atenda no momento que julgamos ideal. Mas o Pai vê o quadro completo, enxerga o que está adiante e protege de consequências que não conseguimos prever. Por isso, muitas respostas são retardadas aos nossos olhos, não por descuido, mas por misericórdia. Ele sabe que há processos a serem cumpridos antes que a bênção seja revelada. Assim como um fruto precisa amadurecer para ser doce, sua oração precisa atravessar um período de preparação para ser plenamente respondida. O tempo de Deus é formador. Ele não apenas entrega resultados, ele constrói pessoas. É por isso que a espera nunca é tempo perdido. Enquanto você acredita estar estacionado, o Espírito Santo trabalha em áreas invisíveis, preparando seu caráter para sustentar a resposta. Já imaginou o peso de receber algo que não está pronto para carregar? Quantas bênçãos se transformariam em fardos se viessem antes da hora? Deus não atrasa, Ele preserva. Esse princípio fica claro em cada página da Escritura. José sonhou jovem, mas esperou anos até governar. Davi foi ungido como rei, mas enfrentou desertos antes de sentar-se no trono. Abraão recebeu a promessa, mas viu o cumprimento só depois de décadas. Em todos os casos, o relógio do céu parecia lento, mas no final revelou-se perfeito.
O que parecia atraso era treinamento. O que parecia demora era preparação. O que parecia silêncio era a mão de Deus ajustando todas as peças. O tempo divino também nos confronta com a fé verdadeira. Se a resposta viesse sempre de imediato, crer seria fácil demais. A espera é o terreno onde a confiança é testada, onde descobrimos se cremos em Deus ou apenas em suas dádivas. Quando oramos e a resposta não vem, temos duas escolhas: desistir ou confiar. É nesse intervalo que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Cada dia de espera é uma oportunidade para reafirmar que o relógio do céu não falha. Mas há ainda um segredo mais profundo. A espera não é apenas sobre nós. Muitas vezes Deus está alinhando circunstâncias externas, preparando pessoas, abrindo portas que ainda não existiam, fechando caminhos que poderiam nos destruir. O tempo dele envolve muito mais do que nossa vida individual. Envolve conexões que só ele enxerga. Enquanto você se angustia pelo atraso, Deus já está movendo peças em lugares onde você nunca imaginaria. O tempo divino também revela algo essencial. A resposta pode não vir na forma de um acontecimento instantâneo, mas em transformações graduais. Às vezes, Deus não entrega o que pedimos de uma vez porque quer que aprendamos durante o processo. Cada etapa da espera é uma lição. Cada aparente demora é um convite para perceber sua mão guiando com paciência. O Pai não se preocupa em ser rápido, mas em ser perfeito. E é justamente aí que nasce a maior lição. Deus nunca se atrasa. Ele não trabalha segundo o ponteiro do relógio humano, mas segundo a eternidade. Quando a resposta chega, sempre é no exato momento em que deve chegar. Nem antes, nem depois. E essa certeza liberta da ansiedade e abre espaço para descansar na providência divina. Mas se o silêncio e a espera são partes do processo, existe algo ainda mais íntimo que Deus faz antes de mudar circunstâncias externas. Ele escolhe transformar primeiro o coração daquele que ora. É esse o próximo passo. Entender que a primeira resposta de Deus nunca está fora, mas dentro de você. Transformação interior. A primeira resposta é em você. Quando alguém ora pedindo que Deus mude uma situação, quase sempre a expectativa está voltada para fora. Queremos ver portas se abrindo, enfermidades sendo curadas, dívidas sendo pagas, relacionamentos sendo restaurados. Mas existe um princípio espiritual que não pode ser ignorado. Antes de Deus alterar o cenário externo, Ele escolhe trabalhar no interior daquele que clama. A transformação começa dentro do coração, e essa é muitas vezes a primeira resposta à oração. Essa transformação interior acontece de forma quase imperceptível. Você pede para que uma dificuldade seja resolvida, mas o que percebe primeiro não é a mudança da dificuldade em si, e sim uma mudança em como você reage a ela. O problema continua, mas sua visão muda, sua postura se fortalece, sua fé se amplia. É como se o Espírito Santo dissesse: eu já ouvi a sua oração, e a primeira coisa que faço é moldar você para que esteja preparado para o que está por vir. Essa obra invisível é fundamental, porque sem ela qualquer bênção se torna frágil, qualquer vitória se torna temporária. Pense em quantas vezes você pediu paciência, e o que veio não foi alívio imediato, mas situações que exigiam esperar. Quantas vezes você pediu força, e em vez de descanso, surgiram desafios que pediam coragem. Isso não é indiferença de Deus, é resposta pedagógica. O Espírito Santo não apenas remove obstáculos, ele cria em você a capacidade de enfrentá-los. A transformação interior é a chave que permite não apenas receber a resposta, mas sustentar a resposta. Esse processo é desconfortável porque exige quebrar estruturas antigas. Deus precisa arrancar raízes de medo, orgulho, incredulidade. Precisa confrontar pensamentos que sabotam a fé. Precisa expor feridas escondidas
e curar traumas que impedem o crescimento espiritual. Tudo isso acontece no íntimo, enquanto você acredita estar apenas esperando. Cada oração sincera é também um convite para ser moldado, e o Espírito Santo nunca desperdiça esse processo. O maior sinal de que sua oração já foi ouvida não é a mudança imediata do ambiente, mas a mudança imediata do seu interior. É quando a paz começa a tomar lugar da ansiedade, quando a esperança ressurge em meio à dor, quando a fé se torna mais forte do que a dúvida. Esses sinais internos são provas de que Deus não apenas escutou, mas já começou a agir em você. O milagre externo pode demorar, mas o milagre interior acontece no instante em que você se rende à obra do Espírito. Esse princípio é libertador porque mostra que não precisamos esperar a circunstância mudar para experimentar a resposta. A resposta já começa dentro de nós. E quanto mais essa transformação acontece, mais preparados estamos para interpretar, sustentar e valorizar aquilo que Deus fará no lado de fora. O Espírito Santo trabalha primeiro no coração, porque sabe que um coração transformado enxerga as respostas de Deus até onde outros só enxergam silêncio. E aqui está o gancho para o próximo passo. Se a primeira resposta acontece dentro de nós, como Deus se manifesta quando decide agir fora, conduzindo situações por caminhos inesperados. Esse é o próximo ponto que precisamos explorar, porque muitas vezes o que pedimos não é o que recebemos, e o que recebemos supera de forma surpreendente aquilo que pedimos. Os caminhos inesperados da resposta. Muitas pessoas oram com um mapa pronto em suas mentes. Imaginam a resposta acontecendo de forma lógica, previsível, quase como um roteiro escrito de antemão. Só que o agir de Deus não se encaixa em cálculos humanos. Ele escolhe caminhos que desafiam a razão, rotas que nunca passariam pela nossa imaginação. Essa imprevisibilidade é justamente o que torna a resposta tão transformadora. Porque o Pai não está interessado apenas em conceder o que pedimos, mas em revelar que seu poder é ilimitado e que seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Há momentos em que pedimos alívio e Deus nos dá resistência. Pedimos a saída de uma situação e Ele nos dá sabedoria para atravessá-la. Pedimos portas abertas em um lugar e Ele fecha todas para nos levar a um caminho totalmente novo. Essa forma inesperada de responder nos desconcerta, mas também nos ensina que o Senhor não é limitado pelas nossas expectativas. Ele vê adiante, e por isso conduz de maneira que muitas vezes só entenderemos depois. A oração não muda apenas circunstâncias, ela abre espaço para um roteiro divino, que sempre surpreende. É comum olhar para trás e perceber que certas negativas foram na verdade grandes livramentos. Aquilo que parecia atraso era proteção. Aquilo que parecia silêncio era direção. O Espírito Santo nos ensina a reinterpretar o que vivemos, mostrando que até respostas diferentes das esperadas carregam a assinatura do cuidado de Deus. Ele responde não apenas com sim, mas também com não e ainda não. Cada uma dessas respostas guardando um propósito que só se revela no tempo. Esses caminhos inesperados também nos lembram que Deus não responde apenas às palavras, mas às necessidades profundas que nem sempre sabemos identificar. Muitas vezes pedimos algo limitado, mas o Senhor enxerga a raiz da questão e responde de forma mais completa. Oramos pedindo a cura de um sintoma, e Ele trabalha curando a alma. Oramos pedindo uma oportunidade específica, e Ele nos leva a horizontes maiores do que sonhamos. É nesses momentos que percebemos. O pedido pode ser nosso, mas a forma da resposta sempre pertence a Deus. E é exatamente essa forma inesperada que gera um impacto ainda maior. Quando Deus responde de um modo que não imaginamos, a glória não pode ser atribuída ao acaso, ao esforço humano ou à lógica natural. O impossível é justamente o palco onde Ele se revela como Senhor. É por isso que tantas histórias de fé são marcadas por reviravoltas surpreendentes, por respostas que vieram de onde ninguém esperava.
Esse é o estilo divino. Usar o improvável para mostrar sua soberania. O desafio é permanecer confiando mesmo quando a resposta não segue o roteiro que planejamos. Isso exige rendição. Exige dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Essa entrega abre espaço para que Ele conduza pelos caminhos que levam ao verdadeiro bem. É nesse abandono da própria lógica que experimentamos o sobrenatural. E no fim, descobrimos que os caminhos de Deus são sempre melhores, porque não apenas atendem ao pedido, mas transformam a jornada inteira. E aqui está a ponte para o próximo tema. Se Deus responde de maneiras inesperadas, como podemos ter certeza de que a resposta chegou mesmo antes da evidência? A resposta está em algo silencioso, mas poderoso: a paz que o Espírito Santo deposita no coração, sinal de que a oração já foi ouvida, mesmo quando nada mudou ao redor. A voz da paz. Quando o coração descansa antes do milagre, existe um momento na caminhada espiritual em que o coração descobre uma resposta antes mesmo que os olhos a vejam. Esse momento é marcado por uma paz que não pode ser explicada, apenas experimentada. Ela não vem das circunstâncias, não depende do que acontece ao redor, não nasce de boas notícias ou soluções imediatas. Essa paz é obra exclusiva do Espírito Santo e se torna um dos sinais mais claros de que a oração já foi ouvida. É como se o céu dissesse em silêncio: ainda não mudou por fora, mas já está decidido por dentro. Essa paz é tão extraordinária porque não segue a lógica humana. Normalmente pensamos que primeiro precisamos ver o problema resolvido para então descansar. Mas na linguagem de Deus, a paz antecede o milagre. Ela chega no meio da tempestade, antes do vento acalmar, antes das ondas cessarem. É nesse paradoxo que a fé se torna viva. Quando conseguimos dormir no barco, em meio ao mar revolto, porque sabemos que o Senhor já está no controle. Essa paz não é ausência de luta, é convicção em meio à luta. Muitos confundem paz com indiferença, mas são opostos. A indiferença anestesia, enquanto a paz fortalece. A indiferença ignora o problema, a paz encara o problema de frente, mas sem medo. Ela não elimina a realidade, mas a coloca em perspectiva. É como se o Espírito Santo colocasse um escudo invisível no coração, protegendo contra a ansiedade, contra a pressa, contra o desespero. Você sabe que a situação ainda existe, mas também sabe que já não carrega o peso sozinho. Esse descanso é uma das respostas mais preciosas de Deus, porque revela confiança plena. É sinal de que a fé não está apenas em busca de resultados, mas está firmada em quem Deus é. A paz vem quando o foco sai do problema e se fixa na presença de Deus, e quando isso acontece, o coração encontra equilíbrio, mesmo em dias de incerteza. O Espírito Santo não muda apenas o que pedimos, ele muda a forma como sentimos, para que possamos suportar até que a promessa se manifeste. Essa voz de paz também é um guia. Quantas vezes você se encontrou diante de decisões e, em vez de ouvir uma palavra audível, sentiu apenas um descanso interior ao escolher um caminho? Esse descanso é mais seguro do que qualquer argumento lógico. A paz do Espírito é como um semáforo espiritual. Quando está presente, indica que a direção está correta. Quando desaparece, é sinal de que algo precisa ser revisto. Aprender a ouvir essa voz silenciosa é aprender a caminhar de acordo com o ritmo do céu. E o mais surpreendente é que essa paz é um testemunho silencioso para o mundo ao redor. Pessoas notam a diferença em quem a carrega. Elas perguntam como você consegue permanecer firme diante de tantas adversidades. E a resposta não pode ser outra. É o Espírito Santo que me sustenta. Essa paz é uma pregação viva, um sinal de que há uma fonte sobrenatural sustentando o coração. Mas se a paz interior já é uma resposta, existe outra forma pela qual Deus confirma que ouviu a oração. Ele usa pessoas como instrumentos vivos. Amigos, familiares, até desconhecidos podem se tornar veículos da resposta divina, trazendo palavras,
gestos ou oportunidades que revelam que o Senhor está atento a cada detalhe. Testemunhos vivos. As pessoas como resposta de Deus. Deus raramente age de forma isolada. Ele escolhe usar pessoas como instrumentos vivos para confirmar que ouviu nossas orações. É surpreendente perceber que, muitas vezes, a resposta que esperamos não chega em um sonho ou visão, mas em uma conversa simples, em um gesto inesperado, em um encontro que parece casual, mas que foi cuidadosamente preparado pelo céu. Quando você pede direção, pode ser que a voz de Deus se manifeste através de alguém que cruza o seu caminho e, sem saber, diz exatamente aquilo que você precisava ouvir. Esses testemunhos vivos são a prova de que o Senhor escreve sua vontade nas entrelinhas do cotidiano. Uma palavra dita em um momento exato, uma ligação recebida na hora da aflição, um conselho que parecia aleatório, mas que traz a clareza necessária. Nada disso é coincidência. O Espírito Santo se move em pessoas, despertando corações para serem resposta na vida de outros. Isso mostra que Deus não apenas ouve orações, mas também cria conexões que humanamente seriam impossíveis de planejar. Às vezes, a resposta vem através de alguém distante que não conhece sua luta, mas que é usado para trazer conforto. Outras vezes, vem por meio de alguém próximo, cuja mudança de atitude se torna a prova de que sua oração já começou a gerar frutos. Essa dinâmica nos ensina que a vida cristã não é individualista. Deus escolheu a comunidade como um canal de manifestação. Ele usa relacionamentos, encontros, amizades e até estranhos para mostrar que seu cuidado é real. Essa forma de agir também quebra a arrogância humana. Quando esperamos uma resposta direta do céu, corremos o risco de ignorar os sinais ao nosso redor. Mas quando Deus escolhe usar pessoas, Ele nos ensina a valorizar a simplicidade, a reconhecer que o sobrenatural pode se esconder em gestos humanos. A resposta pode estar no abraço de alguém, no perdão concedido, na ajuda inesperada. É assim que o céu se materializa na terra. Esses testemunhos vivos também nos lembram de que nós mesmos somos chamados a ser resposta para outros. Se Deus usa pessoas para nos alcançar, também deseja nos usar para alcançar. Cada vez que estendemos a mão, cada vez que obedecemos a um impulso do Espírito, nos tornamos parte da resposta a uma oração, que talvez nunca ouviremos. Isso amplia a responsabilidade de viver atentos à voz interior, que nos move a agir em favor do próximo. E existe ainda um detalhe mais profundo. Quando Deus usa alguém como resposta, o impacto não está apenas no conteúdo da ajuda ou da palavra, mas no momento em que ela acontece. A precisão do tempo revela que não se trata de acaso. É o céu demonstrando que conhece a hora exata da necessidade e mobiliza pessoas para estarem no lugar certo. Esse sincronismo divino é prova incontestável de que o Pai não apenas ouviu, mas já organizou cada detalhe para que a resposta se manifestasse. E se Deus pode usar pessoas como resposta, também pode nos treinar a enxergar cada detalhe da vida como sinal de cuidado. Isso nos leva a um passo seguinte fundamental: aprender a viver em gratidão antecipada, orando não como quem ainda espera, mas como quem já recebeu. Esse é o próximo segredo que transforma a oração em chave de fé e ativa o sobrenatural. A gratidão antecipada, orando como quem já recebeu. Existe um segredo espiritual que transforma completamente a forma como vivemos a oração. É a prática da gratidão antecipada. Enquanto a maioria das pessoas agradece depois de receber, o Espírito Santo nos ensina a agradecer antes mesmo que a resposta seja visível. Essa atitude não é um gesto de otimismo vazio, mas uma declaração de fé madura, que reconhece que Deus já ouviu, já começou a agir e que o cumprimento é apenas questão de tempo. A gratidão antecipada é um testemunho de confiança absoluta no caráter de Deus, e não nas circunstâncias. Quando alguém ora agradecendo antes de ver, está declarando: eu não dependo do que enxergo, eu dependo de quem tu és.
Isso desloca o coração da ansiedade para o descanso. Em vez de ficar perguntando quando e como a resposta virá, a alma se firma na certeza de que a promessa já está garantida. É como se o agradecimento fosse a chave que abre a porta da esperança, mesmo que o cenário ainda esteja fechado. Essa postura não manipula Deus, mas revela a confiança de que Ele é fiel e digno de crédito. A gratidão antecipada tem um poder libertador. Ela impede que a espera se transforme em angústia. Ao invés de contar os dias com impaciência, você aprende a viver cada dia como parte da preparação. A cada oração de agradecimento, o coração se alinha com a certeza de que o céu já está em movimento. Isso fortalece a fé, sustenta a esperança e renova a capacidade de enxergar sinais sutis que antes passariam despercebidos. O coração agradecido percebe detalhes que confirmam que Deus está ativo, mesmo quando a grande resposta ainda não se manifestou. Essa prática também muda nossa postura diante da vida. Quem aprende a agradecer antes de receber se torna menos dependente de resultados imediatos. Essa pessoa descobre que a fé não é apenas acreditar em milagres, mas viver como se eles já fossem realidade. A gratidão antecipada nos treina a habitar no futuro que Deus já determinou, trazendo-o para o presente por meio da confiança. É um exercício de fé que gera maturidade espiritual, porque desloca o foco das circunstâncias para a fidelidade divina. Muitos milagres descritos na Escritura estão ligados a esse princípio. Jesus agradeceu pelo pão antes da multiplicação. Agradeceu por Lázaro antes da ressurreição. Em ambos os casos, a gratidão antecedeu o milagre visível. Isso nos mostra que a gratidão é mais do que um sentimento. É uma arma espiritual que abre espaço para o mover de Deus. Quando você agradece antes de ver, está declarando que já confia naquilo que ainda não se manifestou. E há ainda outro fruto poderoso da gratidão antecipada. Ela expulsa a murmuração. Quem agradece não reclama. Quem agradece não duvida. Quem agradece não se rende ao desânimo. A gratidão cria um ambiente de fé. E nesse ambiente a presença de Deus se manifesta com intensidade. É como se a alma dissesse: ainda não tenho em mãos, mas já celebro no coração, porque sei que é real. E é justamente essa atitude que nos prepara para o ponto final desta jornada. Depois de compreender o silêncio, ouvir o eco do Espírito, aprender sobre o tempo divino, experimentar a transformação interior, aceitar os caminhos inesperados, sentir a paz que antecede o milagre, reconhecer os testemunhos vivos e praticar a gratidão antecipada, resta uma conclusão poderosa. O céu já se moveu em sua direção, e nenhuma oração sincera se perde. Essa é a verdade que encerra nossa caminhada e sela a certeza de que Deus está presente e ativo em cada detalhe da vida. O silêncio que parecia abandono revelou-se linguagem. O eco do Espírito Santo mostrou que cada palavra foi traduzida em oração perfeita. O tempo divino ensinou que nada acontece fora do momento exato. A transformação interior provou que a primeira resposta é sempre dentro de nós. Os caminhos inesperados revelaram que a lógica de Deus supera nossas expectativas. A paz antecipou o milagre antes dos olhos verem. Os testemunhos vivos confirmaram que Ele usa pessoas como instrumentos, e a gratidão. O céu já se moveu em sua direção. Chegamos ao ponto em que todas as peças se encaixam e a mensagem se torna clara. Antecipada ensinou que viver em fé é agradecer antes mesmo de receber. Agora, diante de tudo isso, uma única certeza permanece. O céu já se moveu em sua direção. Nenhuma oração sincera se perde. Nenhum clamor verdadeiro fica sem resposta. Deus não é surdo ao seu pedido, nem cego à sua dor. O que Ele faz é maior do que aquilo que você imagina. Se você está em meio ao silêncio, confie. Se a espera parece longa, permaneça. Se os caminhos parecem estranhos, descanse. Se a paz já chegou ao coração, valorize esse sinal. Tudo isso aponta para uma única verdade.
Deus ouviu, já começou a agir, e o tempo certo revelará aquilo que hoje ainda não é visível. A fé que sustenta não é a que enxerga a resposta pronta, mas a que caminha com a certeza de que o Pai já decretou a vitória. Você não está esquecido, você não foi deixado de lado, você não foi ignorado. Sua oração abriu um diálogo eterno com o Criador. E o Espírito Santo é a garantia de que nada do que foi dito em sinceridade deixou de ser registrado no coração de Deus. Essa convicção é o que mantém o coração firme e liberta da ansiedade. Agora, resta a você escolher como vai viver daqui em diante. Pode continuar esperando com inquietação, ou pode viver em paz, sabendo que a resposta já foi liberada. Pode olhar apenas para o que falta, ou pode enxergar que já existe um mover em curso, ainda que invisível. O céu já se moveu em sua direção. E quando a hora chegar, a resposta será tão clara, tão precisa e tão perfeita, que você entenderá que cada segundo de espera, cada silêncio, cada transformação e cada sinal faziam parte de um plano muito maior.